Olá pessoal, tudo bem? Professor Davidson mais uma vez com o Ensino Fundamental 2, turma do sétimo ano, para a aula de número 23 de Matemática, dando continuidade e finalizando o tópico de reta numérica com as resoluções das questões. Bora lá? Estamos aqui, pessoal, para darmos continuidade ao nosso conteúdo acerca de reta numérica, trabalhando com os números racionais. Pegue seu livro na página de número 88, estamos agora com a questão de número 1, que diz: observe a reta numérica racional abaixo, ok? Reproduza e indique, ok? A alternativa A está dizendo que o ponto que corresponde ao número mais 4/3, qual é o ponto que corresponde a este valor? Também podendo ser escrito da seguinte maneira, né? Na forma mista. E aí eu já deixei aqui a setinha para vocês, porque nós estudamos na aula anterior como é que esse processo ele é feito, né? Nós precisamos fazer a divisão uma única vez, né? Ó, 4 dividido por 3 não dá um, certo? Isso dá 3 e o resto é um. E aí nós vimos que o quociente é a parte inteira, olha ele aqui aparecendo. O resto é sempre o numerador e o divisor vai ser o denominador, ok? Então, na alternativa A, nosso objetivo é encontrar o ponto correspondente. Vamos lá. Como é a interpretação disso? A interpretação é que a parte inteira, quando está na forma mista, é sempre o último número inteiro antes de chegar no ponto, antes de chegar na letrinha. Lembra disso? Então, ó, como é positivo, significa dizer que, no sentido positivo, a origem é para cá, ok? Então, o mais um é o último número antes de chegar no ponto. Depois do mais um, vai ter três partes, três regiões, e nós queremos pegar a primeira, uma de três. Vamos lá, ó. Depois do um, nós temos aqui, ó, uma, duas, três partes de fato, mas queremos pegar a primeira. Quem é que chega primeiro? É o R. Está de acordo? Então, a resposta para a alternativa A é a letra E. Pronto. Na alternativa B, está dizendo o seguinte: o número racional que corresponde ao ponto B. Vamos lá. B está para a esquerda. Então, de acordo, ó, voltando é negativo. Então, nós sabemos que o número é negativo, ok? Só que o B está entre 0 e -1. E vimos na aula anterior que quando isso acontece é porque a parte inteira sempre é zero e o numerador é menor do que o denominador. Quer ver? Entre o 0 e o -1, nós temos aqui, ó, uma, duas, três espaçozinhos, três regiões. Então, significa o número de espaço é o denominador. Mas para chegar no B, eu só preciso pegar uma, ó, somente a primeira, já paro aqui, uma de três. Então, ó, como o número, a parte inteira é zero, ele não precisa estar visível. Então, -1/3 é a resposta para a alternativa B. A alternativa C, nós temos o seguinte: o número racional, agora, que corresponde ao ponto S. Vamos lá, o ponto S está aqui do lado esquerdo do zero, então quando eu volto, o último número inteiro, ó, antes de chegar na letra, não é o -1, então é -1, é a parte inteira, ok? Depois do -1, está dividido em uma, duas, três regiões, denominador 3. Mas para chegar na letrinha, eu preciso pegar uma, duas das três. Então, ó, é a nossa resposta para a alternativa C. Caso, né, a gente quer procurar escrever na forma normal, basta multiplicar. Não faz assim que nós estudamos, ó. Multiplico o denominador encontrado pela parte inteira e a resposta eu somo com o numerador. 3 vezes um, 3. 3 mais 2, 5 e conservo aqui o denominador. Então, nós temos essas duas formas de representar a nossa resposta, ok? Na alternativa D, está dizendo o ponto que corresponde ao número 2/3. Observação importante. O 2 é menor
do que 3, isto é, numerador menor do que o denominador. A tua resposta está sempre entre 0 e 1 quando é positivo e 0 e menos 1 quando é negativo. Não foi isso? Tá tudo isso na aula passada. Então, como eu sei que a resposta está entre 0 e 1, só tem o C e o A, certo? Então, tenho duas regiões para considerar das três que vai aparecer, ó. Uma, duas, cheguei no ponto A. É duas de 3. Então, significa que a nossa resposta para a alternativa D é o ponto A, ok? Vamos lá. Na alternativa E, tem dizendo o seguinte: o ponto que corresponde ao número mais 3. É bem simples, porque já está bem em cima, não preciso fazer nenhuma análise, concorda? Então, a resposta para a alternativa E é o ponto M, e assim a gente conclui a questão de número 1. Questão de número 2, muito semelhante também, está dizendo para nós observarmos aqui a reta numérica e responder. Primeira questão, na verdade, alternativa A. Qual é a abscissa do ponto A? Lembrando que falar em abscissa é número, em margem geométrica é letra, certo? Qual é o número do ponto A? Podemos reformular a pergunta, né? Vamos lá, no ponto A, nós identificamos que tem o número mais 2, ok? Então, bem tranquilo, alternativa A. Na alternativa B, está dizendo qual é o ponto, né, o número, a abscissa, do ponto B. O ponto B está aqui. Que número é esse? Ele está depois do menos 1, né? Porque, ó, nossa referência é sempre a origem, então eu tenho que voltar. Quando eu retorno, o último número inteiro é o menos 1. Então ficaria menos 1. Aí depois do menos 1, ó, para chegar no B, eu pego uma regiãozinha de 2, né? Lembrando que o intervalo da região é a distância que há entre dois números inteiros. Isto é, entre menos 1 e menos 2. Tem dois espaços. Então, significa dizer que o denominador é 2, mas para chegar no ponto B, eu só preciso pegar um espaço, né? Então, ó, 1. Transformando isso num número só, 2 vezes 1, 2. Quando eu somo com 1, 3 e conservo o denominador e o sinal, ok? Vamos lá. A alternativa C está dizendo qual é a imagem geométrica. Então, nós já entendemos que imagem geométrica é a letrazinha, ok? Do número 7 sobre 2, que é a mesma coisa de tu escrever ele como nesta forma mista. A forma mista aqui, a interpretação é, como é positivo, significa dizer que está, ó, para cá, certo? A parte inteira, que é 3, significa é o último número inteiro antes de chegar na letra. Então, significa dizer, ó, que é depois do 3. Só tem a letra D. Concorda? Com toda convicção, você pode marcar a letra D, porque só tem ela depois do ponto 3, certo? Mas, indo a fundo, depois do ponto 3, tu tem dois espaços, mas para chegar nele, só precisa pegar um. Isto é, ó, um de 2, ok? Provado que, de fato, é a letra D. Para agora a alternativa D, nós temos qual a imagem geométrica do número menos 5 sobre 2, que também pode ser escrito como menos 2, né, na parte mista, então é menos 2 é a parte inteira. Depois do menos 2 tem duas regiões e queremos pegar somente a primeira. Vamos lá? É negativo voltando. Depois do menos 2 voltando, só tem o ponto E. Com toda certeza a gente entende que a resposta é ao ponto E, certo? Mas, a fundo, depois do menos 2 tem que ter duas regiões, e tem, né, ó, esta e esta, mas para chegar no ponto E só preciso de uma regiãozinha só, ok? Então vamos lá. Para concluir, a alternativa E está dizendo qual é a abscissa do ponto C. Abscissa é o número. Ponto C está aqui, ó. Concorda? Entre 0 e 1. Se está entre 0 e 1, eu sei que a parte inteira é sempre 0 e o numerador é menor do que o denominador. Quantas regiões tem entre 0 e 1? Tem duas. Mas para chegar no C, eu só preciso pegar uma das duas, concorda? Então, ó, reescrevendo isso aqui de uma forma positiva, porque está à direita, e não precisando colocar o zero,
então é 1/2. Ou, caso queira, coloque aí 0,5, ok? Então essa foi a questão de número 2. Questão de número 3 está dizendo, represente na reta numérica dois pontos opostos ou simétricos em relação à origem, indicando a abscissa de cada ponto, ok? Bem tranquilo. No que é que a gente represente dois pontos opostos junto com a abscissa, eu posso considerar qualquer ponto. Você também. Não tem essa reta aí no livro, já coloquei para a gente responder. Você vai fazer a reta e, neste caso, eu quero pegar o 1 positivo, ok? Então, à direita. Eu vou descrever o 1 e o -1, porque tem que ser os opostos. E vou dizer que aqui é A e aqui é B. Então você vai fazer da mesma forma, pode escolher qualquer número e qualquer letra para dizer que é imagem geométrica, tá bom? Para a sua abscissa escolhida, para os números escolhidos. Caso, professor, eu quero pegar o 3. Não tem problema, pegue o 3. Então o oposto a ele é -3. Determine aqui um ponto D e um ponto E, ok? Porém, a escolha do número e a escolha da nomeação do ponto, isso fica a critério de você, tá? Essa questão é questão pessoal em aberto, ok? Bem tranquila. Vamos lá. Questão de número 4, pessoal. Já coloquei aqui uma retazinha que não tem no livro, mas para facilitar aqui o nosso entendimento, porque já que estamos estudando reta numérica, eu quero mostrar novamente aquele conceito de que uma vez que dois números são ali, estão posicionados na reta, aquele que está à esquerda sempre é menor do que quem está à direita, ou, isto é, quem está à direita sempre é maior, tá bom? Então vamos lá. Qual destas alternativas, questão 4, é verdadeira? Vamos lá. 0,4, 0 está aproximadamente aqui assim, né? Ó. 0,1, 2, 3, 4. 0,4 está aqui, certo? 0,31, ó, 0,3 aproximado. Passou só um pouquinho, né? Ó. O 0,4 está na direita, está na frente. Então significa que o 0,4 é maior do que esse que está na esquerda. E na alternativa A está dizendo que ele é menor e não é. Ele é maior. Por quê? Porque na reta ele se encontra do lado direito do que comparando com o número 0,31. Então a alternativa A, ela é falsa, tá certo, pessoal? Botei a reta só para termos essa noção de posição. Na alternativa B, nós temos o 1, está aqui, certo? Está dizendo que ele é menor do que 1/2. De cara, é falso. Por quê? 1/2, o numerador está sendo menor do que o denominador. Se é menor, o número está entre 0 e 1. Qualquer local que ele tiver aqui não vai estar na esquerda do 1. Então esse número aqui é menor. E está dizendo que ele é maior do que 1. 1 não é menor do que ele. Então a resposta aqui seria correta se tivesse o sinalzinho dizendo que 1, talvez, né, se 1 fosse maior do que 1/2. Porque na reta ele está numa posição do lado direito do número 1/2. A grosso modo, ou especificando mais um pouco, 1/2 é exatamente bem no meio, né? Porque tu só iria dividir em duas partes depois do zero e pegar a primeira, ok? Então, esse número está na esquerda de 1. Então, por isso que ele é menor e não maior, certo? Então, essa foi a alternativa B como falso. Letra C. Está dizendo que 0,4, ó, um 0,1, 0,2, 0,3, ó, 0,4 está aqui. Está dizendo que é maior do que 4/10. Gente, se tu dividir 4 por 10, isso é 0,4. Como é que 0,4 é maior do que ele mesmo? Faz sentido? Não faz. Isso só seria verdadeira essa afirmação se no lugar desse sinal tivesse uma igualdade. 0,4 é igual a 4/10, que é 0,4. Então a alternativa C é falso, porque seriam dois números ocupando a mesma posição na reta. Se é a mesma posição, são números idênticos, certo? Então, por eliminação, ficamos com a alternativa D. Mas vamos analisar. O 2 está aqui, certo? O 2 é maior do que 1,9? Sim.
Porque 1,9 estaria aqui, ó, 1,9. Isto é, o 2 está do lado direito. Então, se 2 está do lado direito, 2 é maior do que 1,9. Está dizendo que 2 aqui, de fato, é maior. Então, a alternativa certa é letra D, e essa foi a quarta questão. Estamos agora aqui, pessoal, com a questão de número 5. Nosso objetivo, representar cada pontozinho desses que nós temos nas alternativas na reta numérica. Então, já coloquei aqui a reta, porém você aí desenhará, vai fazer bonitinho, pode até mesmo usar uma régua para o espaçamento ali entre os números inteiros, né? Ficar bem legal, bem bonito, bem visível. E nosso objetivo também colocar de uma forma aproximada, ok? Não tente colocar exatamente lá, não. Nós vamos fazer o possível, certo? Vamos lá. Na alternativa A, nós temos aqui o ponto A para ser colocado de abscissa 0,9. 0,9 é quase chegando no 1, vocês concordam? Por isso que eu disse que vamos colocar de uma forma aproximada, ó. O ponto A ele está aproximadamente aqui. Eu consigo pensar em a posição mais ou menos em que vai ficar o ponto A, certo? Caso queira botar ele em forma de fração, não ficará 9 sobre 10, numerador menor, significa dizer que está entre 0 e 1, e de fato está. Eu teria que dividir em 10 partes e pegar 9 de 10, isto é 9 de 10, quase todas, por isso que é quase chegando no 1, ok? Então faz sentido eu colocar o ponto A aqui pertinho do 1, quase chegando nele, ok? Então vamos lá. Na alternativa B, nós temos mais um exemplo em que o numerador ele está sendo menor do que o denominador. Olha aqui, menos 3 sobre 4. E vimos que quando o numerador é menor que o denominador, se for positivo, ele está no intervalo de 0 a 1. Se ele for negativo, ele está no intervalo de 0 a menos 1. Como é negativo, eu sei que a resposta está aqui, ó, entre 0 e menos 1. Significa dizer, ó, tem 4 regiões, quero pegar 3, 3 de 4. Então, ó, se é 4 região, eu desenho 3 traços. Para mim desenhar o espaço correto, o tamanho correto, eu sempre coloco um traçozinho a menos, ok? Ó, o denominador é 4. Eu vou botar 4 traços aqui? Não, vou botar 3, é sempre um a menos. Ó. 1, 2, 3. Só que no final, o espaçamento é 4. Ó, 1, 2, 3, 4, ok? Se o denominador ali fosse 10, eu iria colocar 9 traços, sempre um a menos. Porém, na hora de contar as regiões, vai dar 10, daria 10, ok? Detalhe essa observação para desenhar bonitinho. Só que eu não quero pegar esse 4, eu quero pegar 3 de 4. Então, voltando, já que é negativo, o sentido é esse, concorda? Então, ó, 1, 2, 3 regiões. Eu paro mais ou menos aqui. E aqui fica o ponto B, tá ok, pessoal? Então, aqui é só a definiçãozinha de boa, certo? Alternativa C. Onde é que eu vou botar o ponto C? Ele é, ou tem a abscissa, mais 3 ou mais 7 sobre 3. Numerador maior, é sempre bom, com toda a paciência, fazer aquela divisãozinha top, certo? Tipo, vou considerar aqui, ó, lá em cima, 7, vou dividir uma vez por 3. Isso dá 2, que dá 6, e sobra 1. Transformando na forma mista pego o quociente, ele vira a parte inteira, pego o resto, ele vira o numerador, e o divisor lá continua sendo o divisor aqui, ok? O denominador lá, ele é conservado também. Como o número ele é positivo, então aqui ó, é positivo. Por que transformamos na parte mista? Porque significa dizer que a parte inteira, que é mais 2, o número está após a parte inteira. A parte inteira, quando dá, mais uma vez, é sempre o último número antes de chegar na letra. Então, se passa do 2, está no intervalo entre 2 e 3, concorda? Então, nós temos mais ou menos a identificação de que ó, passou do 2, vou dividir em 3 regiões e pegar somente uma. Como a região é 3, o que eu disse? Eu sempre coloco um traçozinho a menos. A região é 3, vou colocar um traço a menos. Então, só vou botar 1, 2 traços.
Mas na hora de contar, eu tenho uma, duas, três regiões. Só quero pegar a primeira. Então, ó, fica mais ou menos aqui o ponto. Qual é a alternativa? C, o ponto C, ok? Vamos lá, continuando. Na alternativa D, o que nós temos? Na alternativa D, nós temos um ponto de abscissa menos 1,4. Como está só nesse intuito de botar na forma aproximada, menos 1,4 é quase no meio do intervalo de menos 1 a menos 2, concorda? Que é menos 1,5, né? Não fica no meio. Então, vou botar aqui um pouquinho, tentar um pouquinho mais à direita do meio. Vai ficar, ó, de uma forma aproximada, aqui o ponto D, tá ok, pessoal? Então, 1,4 negativo, de uma forma intuitiva a gente já consegue imaginar mais ou menos aonde seria. Caso você queira transformar o número, não tem problema, certo? 1,4 é a mesma coisa que 14 sobre 10. Se tu simplificar por 2, dividir o numerador por 2, o denominador também, isso dá 7 sobre 5. Se você realizar a divisão uma única vez, você teria 2 não poderia, então era 1, certo? Aqui daria 5, sobraria 2. Então, o quociente é 1, o resto é 2, o divisor continua. Significa dizer, como o número lá é negativo, então, ó, é menos. O número vai estar depois do menos 1 para cá. De fato, colocamos ali. Teria que dividir em 5 regiões e pegar 2. Então, de fato, o nosso valor para o ponto D está ali de uma forma bem aproximada. Tá ok? Então, vamos lá. Nós estamos na alternativa C, D já foi. A alternativa é o ponto R é na abscissa 3. Aí também facilitou bastante, porque o ponto 3 está aqui, bonitão, ó, 3. Então, aqui em cima, sem precisar de cálculo nenhum, vai ficar o ponto R. E para finalizar a nossa questão, o ponto S de abscissa, menos 9 sobre 4. Fazendo essa divisão uma vez, 9 sobre 4, claro, fazer a divisão eu não preciso botar o sinal de menos aí agora, certo? Conservo lá no final. 9 dividido para 4, vou botar 2, porque dá um número mais próximo que dá. Sobra 1. Transformando no número misto, pego o quociente aqui, vira a parte inteira. O resto, 1, vira o numerador. E o denominador continua aqui também, né? Como o número é negativo, ó, bem aqui tem um menos bem escondidozinho. Vou colocar o menos. Significa dizer, número negativo, ó, é para esse sentido aqui, certo? Então, ele passa aqui do menos 2. O menos 2 vai ser o último número inteiro antes de chegar na tua letrinha. Então, a tua letrinha não pode passar do 3, porque senão seria menos 3 o número inteiro. Ok? Então, tá nesse intervalo aqui. Só que nesse intervalo eu entendi que tem que dividir em 4 partes. Se é 4, boto quantos traços? 3. Sempre um a menos. Mas as regiões vai dar 4, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Mas quando eu conto, eu tenho um espaço, 2, 3, 4, ok? Olha como dá certo. Então, vamos lá. Dos 4, eu só quero pegar 1, ó. O numerador é 1, só quero 1. Como é voltando, o primeiro espaço para bem aqui. Então, aqui fica o ponto S. E assim concluímos a questão de número 5 e também a nossa atividade. É isso mesmo, pessoal. Estamos nos encaminhando para a conclusão de mais uma atividade, né? Aonde nosso objetivo aqui foi somente resolver as questões. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato no chat, ok? Dê o feedback. Se tiver alguma questão que não entendeu, não tem problema. A gente pode estar, se não entendeu no chat, a gente pode estar refazendo nas próximas aulas, ok? Nós só queremos que vocês participem, certo? E caso não tenha, já vão aí acompanhando a partir da página de número 90, mais uma vez a adição algébrica, porém, agora com números racionais, ok? Então, pessoal, grande abraço e até a próxima.